Tá, vamos então para nossa última aula, tá? Que se trata basicamente de divisão entre números decimais. Nosso objetivo é resolver divisões do tipo 12,5 dividido por 4, 4,15 dividido por 2,5, 12,75 dividido por 10, essa conta de cabeça, 4,374 dividido por 100, essa conta também de cabeça, e 20,3 dividido por 5. Tudo bem? E aí vocês vão perceber a particularidade dessa conta, dessa última conta, certo? Para a gente conseguir resolver questões desse tipo, primeiro a gente vai relembrar um pouquinho o algoritmo da divisão. A divisão talvez seja o maior problema que exista dentre essas operações básicas. Então, primeiro vamos armar a chave aí, 861 dividido por 5, tá? Então, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o algoritmo da divisão. Então, aqui a gente tem centenas, dezenas e unidades. A gente começa pelas centenas. Eu tenho 8 centenas. Vou dividir em 5 pessoas. Quanto dá para cada um? Eu já vou colocar a tabuadinha aqui dos 5, né? Conforme a gente trabalhou na aula passada. É rapidão para colocar de 5 em 5. Mais fácil perder um tempinho e escrever a tabuada inteira do que acabar se perdendo lá e errando por uma coisinha besta. Então a gente começa tentando dividir as centenas, tá? Sempre da esquerda para a direita, sempre tentando dividir os maiores primeiro. Então eu pego 8 centenas, divido em 5 pessoas. Quanto dá então? Então, bom, o que mais se aproxima é esse cara aqui, 5. Então vai dar 1 para cada um. Eu vou colocar aqui 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, 3. Ou seja, tem que entender o que significa esse 1 aqui. Esse 1 significa uma centena, tudo bem? Eu acho que a grande confusão nesse algoritmo da divisão é porque as pessoas realmente não entendem elas, tá? Então aqui nós tínhamos 8 centenas, dividimos em 5 pessoas, deu uma centena para cada um, sobraram 3. 3 o quê? Esse 3 significa 3 centenas, tudo bem? E aí, o que você acaba fazendo? Você tem 3 centenas e mais 6 dezenas. Você vai pegar essas 3 centenas e vai transformar elas em dezenas. 3 centenas são basicamente 30 dezenas, correto? Cada 10 dezenas formam uma centena. Então, como elas são 30 dezenas, você tem aqui 30 dezenas mais 6 dezenas aqui em cima. Então, esse abaixo aqui é basicamente isso. É pegar as 30 dezenas que você tem e somar com os 6 que você já tinha aqui no começo do problema, tá? Então, nós temos agora 36 e esse 36 significa o quê? Agora já não são mais centenas, são dezenas. Então, você está dividindo dezenas. Então, isso vai dar 7, né? Basta verificar aqui, né? O cara que mais chega perto do 36 é o 35. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso significa o quê? Que dá 7 dezenas para cada um. E dessas 36 você acaba usando 35, sobra uma. Uma o quê? Uma dezena. Essa dezena, agora você vai transformar ela em unidades para você conseguir dividir. Então, uma dezena são 10 unidades. Então, você colocaria 10 aqui, mas você já tem um aqui. Então, ao invés de ter 10, você tem 11. Basicamente, isso é baixa 1 lá, né? Mas é entender o que significa esse baixa 1. Então, aqui nós temos, então, por 2, né? 10 sobra uma unidade. Agora que vem a questão, esse 2 aqui é a unidade, tá? Agora que vem a questão, o que eu faço agora? Ah, adiciona 0, põe a vírgula. Na verdade, o que você faz é entenda o que significa esse 1. Esse 1 significa uma unidade. Você vai transformar ele em décimos, tá? Então, uma unidade é a mesma coisa que 10 décimos. Então, é daí que sai esse zero. É por isso que aparece esse zero aqui, 10, tá? Não tem mais ninguém para baixar, digamos assim, então é décimos. E aonde estão os décimos? Os décimos são a primeira casa depois da vírgula. Então, o resultado que você colocar, ele vem na primeira casa depois da vírgula. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, vai ficar 2 décimos para cada. E aí, acaba a nossa conta. O resultado de 861 dividido por 5 é 172
13,2. Tudo bem? Bom, aí a gente começa algumas questões aqui, né? Vamos começar por essa questão letra D aqui. 13 dividido por 4. 16 dividido por 5. É melhor começar por essa letra C. 16 dividido por 5 dá 3, né? 3 para cada, 16 unidades. Lembrando, né? Eu começo tentando dividir só uma dezena. Não consigo, porque uma dezena não dá para dividir em 5. Você pega, transforma a dezena em unidades, então já tinha 6 unidades, agora você tem 16 unidades. Então, dá 3 unidades para cada um. Usa um total de 15, né? 3 e 5, 15. Sobra 1. Esse 1 que sobrou aqui é a unidade. Lembrando que esse 3, como você dividiu unidades aqui, ele significa unidade. Como tem 1, você quer dividir em 5, você vai quebrar essas unidades em décimos. Então, agora, ele já não é mais unidade. Esses 10 agora são décimos. Então, agora, se eles são décimos, tem que ir na primeira casa depois da vírgula. Então, aqui por 2, 10, 0. Tudo bem? Então, aqui 3,2. Aqui no caso do 13 dividido por 4. Então, aqui dá 3, 12. Começa tentando dividir 1, não dá, e assim por diante. Sobra 1. Esse 1 que sobrou aqui, ele é o quê? Unidade. Esse 3 aqui, ele é o quê? Unidade. Tudo bem? Então, aqui a gente vai transformar ele em décimos. Quando eu coloquei o 0 aqui, eu estou dizendo que uma unidade transforma em 10. 10 o quê? Então, agora já não são mais unidades, são décimos. Então, se você está dividindo décimos, quem é a casa dos décimos? É a primeira casa depois da vírgula. Então, agora, 10 dividido por 4. Poxa, não sei qual que é. Então, vamos colocar a tabuadinha do 4 aqui, ó. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Tabuadinha do 4, somando de 4 em 4. Então, o que se aproxima mais do 10 é 8. Então, 1, 2. 2 vezes 4, 8. 10 menos 8, 2. Tudo bem? Agora que vem a questão. Esse 2 é décimos. Esse 2 que sobrou aqui é décimos. Você vai colocar o 0. O que significa colocar o 0? Você está transformando os décimos que sobraram em centésimos. Então, você tinha 2 décimos, viraram 20 centésimos. Centésimo é a segunda casa depois da vírgula. Então, agora o resultado vai aqui, tudo bem? Então, aqui nós temos 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, para dar 20. Então, esse resultado aqui, 3,25. Perceba que a gente acabou subindo aqui, né? Vamos lá. 120 dividido por 25. 120 dividido por 25. Eu vou colocar a tabuadinha do 25. Tabuada do 25 anda de 25 em 25. 25, 50, 75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250. Bom, então eu tento dividir 1. 1 dá para dividir por 25 logo de cara? Não. 12 dá para dividir por 25 logo de cara? Não. Então, ó, tenho uma centena, não dá. Agora eu tenho 12 dezenas, não dá. Agora eu tenho 120 o quê? Unidades. Tudo bem? Então agora, se tem 120 unidades dividido por 25, então 1, 2, 3, 4. Usou 100. Então, aqui sobrou 20. Esses 20 que sobraram, você vai fazer o quê? Você vai pegar agora esses 20 que sobraram, lembrando que você estava dividindo unidade. Esse cara é unidade, esse cara aqui que sobrou é unidade. Só que você vai transformar essas unidades em décimos. Então, agora você tem 200 décimos. E onde é a casa dos décimos? A casa dos décimos é a primeira casa depois da vírgula. Então, aqui nós temos esse cara que vai ficar aqui. Então, para dar 200, tá aqui o 200. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 200. Então, 4,8. Agora que vem a questão. E como é que eu faço a divisão quando um deles é decimal? Quando um deles é decimal, a situação é razoavelmente simples. Lembra que uma fração, uma divisão? Então, basicamente, se eu for expressar isso aqui como uma fração, o que eu tenho é 1,5 sobre 4, né?
Lembra daquela questão de frações equivalentes? Se eu multiplico embaixo e em cima, eu gero uma fração nova equivalente? Então eu pego aqui. Como é que eu faço para eliminar essa vírgula, para fazer minha vírgula andar uma casa? Eu multiplico por 10. Se eu multipliquei embaixo, eu multiplico em cima. Então, fazer a divisão 1,5 por 4 é a mesma coisa que fazer a divisão 15 por 40. Aí, se você quiser, dá até para simplificar. Aqui nesse caso aqui, não, achei que dava para simplificar, mas não dá. Achei que dava para simplificar por 3, mas 40 não dá para dividir por 3. Em alguns casos dá, se der para simplificar, simplifica, tá? Então, nesse caso aqui fica 15 dividido por 40. Uma dezena, dá para dividir em 40? Não. 15, agora já não virou mais dezena, né? Agora 15 unidades, dá para dividir em 40? Não. Então, você vai colocar o zero e essas 15 unidades, elas vão virar décimos. Se é décimo que você está dividindo, aonde é o lugar do décimo? É a primeira casa depois da vírgula. Então, a vaga do décimo é aqui. É décimos. Então, do 40, vamos colocar a tabuada do 40 aqui. 40, 80, 120, 160, 200, 240, 280, 320, 360, 400. Que chega mais perto do 120, do 150, o 120. Para dar 120, tem que pegar o 40 e multiplicar por 3. Resultado, sobra 30. Bom, 30, o que sobraram? Décimos. Você vai transformar décimos em centésimos. 30 décimos, 300, só que agora já não são mais décimos, são centésimos. A casa dos centésimos é a segunda casa. Então vamos lá. Qual se aproxima mais de 300? 280. Então aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui dá 7, 280, sobra 20 centésimos. Esses centésimos você vai transformar em milésimos. Então 20 centésimos são 200 milésimos e aqui vai dar 5. Então esse número é 375 milésimos. Mas aí, para não deixar vazio, a gente coloca o zero. Tudo bem? Então é 375 milésimos. Então agora a gente vai lá para resolver umas questões dos nossos objetivos. Então, qual que é a maneira de dividir números decimais? Pensa no número decimal como sendo uma fração e aí usa o conceito de frações equivalentes, que é multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, para diminuir, para eliminar a vírgula, tudo bem? Nesse caso aqui, primeiro objetivo, 12,5 dividido por 4. Bom, para eu andar uma casa aqui, eu tenho que multiplicar aqui por 10. Então, eu multiplico embaixo por 10. Então, a divisão que eu vou me preocupar é 125 por 40. Aqui, então, vai dar 3. Olha que divisão legal essa. Eu vou anotar aqui a tabuada do 40, que eu já tinha anotado lá atrás. Mas a gente acaba usando de novo. Eu vou colocar aqui de novo, tá? Então, 3 deu 120. Lembrando que aqui eu estou usando 125 unidades. Eu estou usando todo ele, né? Eu não consegui usar uma centena, eu não consegui usar. 12 dezenas ainda ficou menor que 40, então eu transformei tudo em unidades. Ficou 125 unidades. Então aqui vai dar 3, vai dar 120. E o resultado que me sobra é 5. 5 o quê? 5 unidades. Não posso me perder nisso. O que eu vou fazer? Eu vou transformar essas 5 unidades. Ele vai virar 50, mas aí não são 50 unidades, são 50 décimos. Ficou meio poluído meu desenho aqui. Vou colocar aqui 5, transformei em 50 décimos. Então aqui vai, se eu estou dividindo décimos, o resultado vai dar em décimos. Então é a primeira casa depois da vírgula. Então aqui vai dar 1, 40, sobrou 10. Tudo bem? Então, bom, sobraram 10 décimos. Eu vou transformar décimos em centésimos. Eram décimos, viraram agora centésimos. Então aqui vai
Segunda casa depois da vírgula. Que se aproxima mais de 100, 80. Sobrou 20. Eram centésimos, agora que eu vou adicionar o zero, você está transformando 20 centésimo em 200 milésimos. Então, aqui vai dar 5. Milésimo, lembrando, terceira casa. Depois da vírgula. Então, aqui vai dar 200. Certo? Dúvida? E qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no fórum, tá? Que eu vou acabar respondendo. 3,125. Uma questão com essa. 4,15 dividido por 2,5. Uma fração, conceito de fração equivalente. Aqui eu preciso dar duas casas, multiplico por 100. Se eu multiplicar por 100 aqui, tenho que multiplicar por 100 aqui. Então, efetuar essa divisão é a mesma coisa que 415 dividido por 250. Qual a vantagem de trabalhar com frações? Que às vezes dá para a gente diminuir e facilitar o trabalho. Por exemplo, aqui, eu vi que aqui terminou em 5 e aqui terminou em 5, você já faz a divisão por 5, a simplificação. Lembrando que quando você multiplica embaixo e em cima por um mesmo número, ou divide em cima e embaixo por um mesmo número, você gera uma fração que é uma fração equivalente, que dá a mesma coisa. Então, aqui vai dar 83 e aqui vai dar 50. Tá bem? Então, no meu caso, é muito mais fácil fazer a divisão 83 por 50 do que 415 por 250. E tanto essa primeira quanto essa segunda vão dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. 83 dividido por 50. Anotei aqui. Tabuadinha dos 50. De 50 e 50. Bom, 8 dezenas não dá. 83 unidades. 1, 50, sobra 33 unidades. Transforma em décimos. Então, agora viraram décimos. Primeira casa depois da vírgula. Que se aproxima mais de 330, 300. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fica 300, sobra 30. Transforma os décimos que sobraram, agora é centésimos. Então, para dar 300, 1,66. Bom, quando a gente divide por 10, lembra que quando a gente multiplica por 10, a vírgula anda uma casa de maneira que aumente? Quando você divide por 10, ela diminui uma casa, de maneira que esse resultado aqui é 1,275. Se você dividir por 100, ele vai andar duas casas, tá? Então, aqui só tem uma casa para andar, vírgula. Você vai colocar um zero aqui, então esse número vai andar duas casas. Fica assim, tudo bem? Então aqui não tem ninguém, zero. Tudo bem? Aí aqui, 20,3 dividido por 5, tá? Bom, 20,3 dividido por 5, aqui eu vou multiplicar por 10, aqui eu vou multiplicar por 10. Por 10 porque ele vai andar uma casa e vai eliminar a vírgula. E aqui vai ficar 50. Olha que genial essa questão. Quando você divide por 50, eu já tenho a tabuada aqui em cima, tá? Então eu vou refazer ela. Bom, duas centenas não dá para dividir em 50, 20 dezenas não dá para dividir em 50, 203 unidades. Então, você vai dividir unidades, o resultado vai dar em unidades. Aqui vai dar 4, vai dar 200, sobram aí 3, o quê? 3 unidades. Na hora que você for transformar, você vai colocar o zero. Colocar o zero significa transformar essas unidades, agora elas são décimos, tá? Então, o resultado que vai aqui nos décimos. Mas percebam o que acontece. 30 décimos dividido por 50. Não dá para fazer. Dá quantos décimos para cada um? Nenhum décimo. Certo? Então, agora você pega esses 30 décimos e vai transformar ele em centésimos. Você vai aumentar um zero. Aumentar um zero significa o quê? Significa que agora não são mais décimos.
são centésimos. Então, você tem 300 centésimos. Dividido por 50 dá 6. É meio complicadinho assim no começo, mas é a ideia por trás da divisão. Tudo bem? Então, esse resultado aqui dá 4,06. Não é muito difícil de pensar nisso se você tem R$20,30 para dividir em 5 pessoas. Você vai dividir os R$20, dá R$4. Você vai dividir 30 centavos, dá 6 centavos. A questão é como trabalhar com isso. R$4,06 é 4,06, que não é 4,6, pelo amor. Isso aqui, 4,6 é R$4,60, que não é. Tudo bem? E é isso, nossa aula sobre divisão.